Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Karine Messi e hoje eu estarei contando para vocês como que eu consegui as minhas primeiras escalas em dublagem a partir de 4 atitudes que eu tomei. Contextualizando, eu sou atriz, dubladora, jornalista e criadora de conteúdo, e aqui nesse canal eu costumo trazer conteúdos relacionados a essas minhas profissões, mas também costumo trazer alguns vlogs de rotina. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais enrolação, bora lá para as 4 atitudes. E a primeira atitude que eu tomei para conseguir a minha primeira escala em dublagem, sendo bem direta e reta, eu comecei a fazer um curso de teatro, porque sim, para você ser um dublador, antes de mais nada, você precisa ser um ator. Pode até parecer óbvio, porque dubladores dublam atores, mas acreditem, tem muita gente que não associa. Eu comecei a fazer teatro em 2019 e eu confesso pra vocês que a dublagem não era um sonho pra mim. Eu sempre sonhei em ser atriz, eu tenho essa imagem de mim criança, lá pros meus 8 anos, assistindo novelas. Então, a princípio, eu sonhava em ser uma atriz de televisão, de novela. No entanto, quando eu comecei a fazer teatro, consequentemente, eu também comecei a explorar mais sobre o que é a atuação, precisamente a atuação do teatro, e isso fez com que eu me apaixonasse, acabasse me apaixonando pelo teatro. Então, se hoje você me perguntasse qual o campo da atuação que eu escolheria para viver para sempre, eu, sem hesitar, escolheria o teatro. E um detalhe interessante de se pontuar é que quando você decide se tornar um ator, você vai precisar fazer um curso de teatro. E nesse curso, você vai aprender os fundamentos da atuação, a base, que justamente vem do teatro. Então, se você sonha em ser um ator de TV ou um ator de voz, que é o dublador, você vai precisar fazer cursos específicos para além do teatro, o que a gente chama de curso especializante. Isso porque, geralmente, nos cursos de teatro não é oferecido essas especificações, claro, sem generalizar, né, como eu falei pra vocês antes, porque nas faculdades costumam sim, tem algumas faculdades que dão aulas de dublagem, de audiovisual, mas curso técnico em si, eu acredito que só você vai acabar aprendendo mesmo os fundamentos do teatro. Enfim, eu dei essa volta inteira pra dizer pra vocês que a dublagem aconteceu de forma espontânea na minha vida, conforme eu fui me aprofundando na profissão de atriz, então a dublagem meio que foi uma consequência. Nesse vídeo vocês vão ver como uma atitude foi puxando a outra. Eu lembro que quando eu tava na metade do trajeto, né, da minha vida acadêmica no teatro, eu comecei a explorar outras vertentes da atuação e uma dessas vertentes foi a dublagem. E essa foi justamente a minha segunda atitude, me interessar pelo universo da dublagem e buscar me aprofundar. Eu lembro que em 2020, na época da pandemia, todo mundo ficou isolado em casa, mas cronicamente online, e eu busquei me aprofundar no universo da dublagem justamente pelas redes sociais. Então eu comecei a seguir um monte de dublador, precisamente aqueles que eu admirava, então eu comecei a querer saber tudo sobre a vida deles, era super interessante acompanhar essas pessoas nas redes sociais, então eu basicamente virei uma stalker de dubladores. E como eu disse, nessa época tava todo mundo cronicamente online, inclusive os dubladores, e foi nessa época também que cresceu meio que... eu vou falar mercado? Mercado de lives. Eu acho que é mercado que fala, não sei. Mas enfim, lembra que as pessoas começaram a fazer um monte de lives no Instagram? Então, tipo assim, era live 24 horas por dia, e tinha muitos dubladores fazendo lives também, sabe? E nessas lives eles falavam, né, tipo, sobre a vida deles, sobre como funcionavam os bastidores da dublagem, e eu tava lá acompanhando tudo pra entender, anotando tudo e me interessando cada vez mais. Então, quanto mais eu acompanhava esses dubladores, mais eu entendia como funcionava esse universo, mais eu me interessava. Porque era das duas uma, né? Me aprofundando, ou eu iria me desinteressar, olhar pra isso e falar, não, não é minha praia, foi só uma curiosidade mesmo, mas não me interessa, ou de fato eu iria imergir nesse mundo e ficar cada vez mais encantada, que foi o que de fato aconteceu. E ainda falando sobre os impactos da pandemia, teve muita gente que ficou desempregada, outras com receios de perder seus empregos, e inclusive muitos artistas, né? Os artistas também ficaram com essa, como eu posso dizer? Imprecisão, né, sobre como que ia funcionar o futuro, não sei. Então, muitos desses artistas encontraram nas redes sociais uma forma de monetização, e entre esses estavam os dubladores. Eu lembro que vários deles estavam compartilhando seus conhecimentos através de cursos, workshops, e é a partir daí que entra a minha terceira atitude, que foi buscar fazer algum curso de dublagem, workshop, para justamente agora colocar essas minhas vontades na prática. Lembra que eu falei que uma coisa vai puxando a outra? Se eu não tivesse começado a fazer um curso de
teatro, eu não iria me interessar por dublagem, consequentemente eu também não iria acompanhar esses dubladores e jamais eu iria descobrir que existem vários cursos e workshops por aí que ensinam sobre dublagem. Então foi acompanhando esses dubladores que eu descobri que existem várias escolas e aí eu resolvi me matricular. E haviam várias escolas muito boas no mercado, então eu tive que tomar a difícil decisão de escolher apenas uma. Eu escolhi uma em específico, eu não vou falar o nome dela no vídeo, mas eu vou deixar lá na descrição. E vários fatores me fizeram escolher essa escola, como o fato dela ser no meu estado, né? Ela é aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Ela era presencial também, mas um dos fatores primordiais que me chamou a atenção nessa escola é que os professores que davam aula, eles também eram dubladores e diretores atuantes no mercado. Então, eu iria ter a oportunidade de conhecer esses dubladores e também aprender com eles. E como eu disse pra vocês, vários desses professores, né, que eram dubladores, eles também eram diretores escalantes no mercado. O que é um diretor que escala? É justamente a pessoa que te dá a oportunidade pra você conseguir as suas primeiras escalas. Então, é aí que entra a minha quarta atitude, que foi justamente criar uma conexão com esses dubladores, com esses profissionais, fazer um network. Porque a dublagem, ela não funciona como o mercado padrão normal, onde você envia o seu currículo. Não. Na dublagem funciona muito por indicação e por conexões, pelo network. E você vai conseguir fazer esse network justamente estando entre essas pessoas, transitando entre elas. Quando eu falo network, conexão, não é pra você ficar, tipo, puxando o saco da pessoa, forçando uma amizade, mas sim você mostrar pra pessoa que você tá pronto pra atuar no mercado, que você é um bom profissional, que você tá preparado. E essa pessoa, ela vai olhar pra você com os bons olhos e vai querer te escalar. Porque é isso que os estúdios e os diretores querem, né? Eles querem pessoas boas, profissionais preparados e seguros. E eu acredito que o tempo, desde o início do curso de teatro até você chegar nessa fase do network, já é o bastante pra você adquirir essa segurança. Sendo sincera com vocês, eu não consegui as minhas primeiras escalas exatamente com os dubladores, diretores da escola que eu estudei, mas foi através de um network que eu fiz com um diretor que eu descobri através de um colega do curso. Ele fez uma oficina com esse dublador, com esse diretor, e aí ele indicou pra gente lá da sala, e aí eu me interessei, e aí fiz o workshop com ele, e foi a partir desse workshop que eu meio que criei uma conexão com esse diretor, e ele acabou me escalando 3 vezes. Foram 3 escalinhas pequenas, mas, sabe, só o fato de você estar sendo percebida, só o fato de você estar sendo notada, de você tá sendo, as pessoas estarem acreditando no seu trabalho já é meio que uma grande conquista. E é isso, agora eu tô num processo de renovar o meu material de dublagem e aí eu vou começar a enviar pros estúdios. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo aqui no perfil falando como que faz, e quando eu for gravar meu portfólio eu vou fazer um vlog também, e aí eu vou compartilhar com vocês. Então, a princípio, tenham essas 4 atitudes, que eu vou deixar elas aqui pra vocês, que vai dar bom, que você vai conseguir as suas primeiras escalas em dublagem também, caso você tenha esse sonho de se inserir no mundo da atuação, no mundo da dublagem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse, me digam aí nos comentários quais os sonhos de vocês, se vocês querem ser atores, dubladores, tem alguma dúvida, mas é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.